Olá, meninas! Eu irei dar continuidade à nossa série de vídeos sobre as forças de caráter, mas desta vez com um olhar direcionado para nós mulheres. Por isso, eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo para que você entenda melhor, principalmente como é que esse canal vai estar totalmente direcionado para você. Ele vai estar com essa nova pegada, sim, um canal totalmente repaginado para nós, mulheres, onde eu irei aqui tratar assuntos relevantes para nós e principalmente para o fortalecimento das nossas forças pessoais. E vamos hoje já começar com uma das forças que eu acho uma das mais importantes, dentre as 24 forças de caráter, que ela simboliza muito, muito bem o nosso universo feminino, que é a força da bravura. Eu acredito que vocês concordam comigo, pois a força da bravura, a gente vai entender nos vídeos que eu vou dar continuidade falando sobre as forças de caráter, mas hoje só a força, e aí você vai entender principalmente porque essa força nos representa muito bem. Então por isso, mais um motivo de você ficar até o final comigo, tá bom? Para entender melhor sobre a importância dessa força. E para iniciar, eu vou falar o que é essa força, né? Primeiro, eu gostaria de dizer para você que essa força, se ela está presente entre as 5 primeiras forças, ela é considerada uma força forte de assinatura sua, tá? Ela vai representar a tua força de assinatura. É mesmo que você possa dizer, Kátia, mas eu não sei, desconheço totalmente essa força, eu não sei o que ela nem significa para mim. Eu já vou falando para você que isso é verdade. Por quê? Quando a gente desconhece de algo, nós não falamos sobre isso, né? Quando a gente desconhece, nós nem sequer temos o conhecimento do quanto tal assunto pode ser eficiente em nossas vidas. Então, claro, para você saber, principalmente a importância dessa força, você precisa conhecê-la. Concorda comigo? Então, mais um motivo de eu trazer aqui para nós essa força da bravura. E vamos lá entender sobre essa força, tá bom? Também, claro, vamos tentar trazer para vocês o conhecimento dela através da psicologia positiva, né? Que proporciona um direcionamento científico e, ao mesmo tempo, prático. Porque sem a utilização, sem a prática da força, você não vai saber utilizá-la e você não vai sentir o quanto ela é eficaz na tua vida. Por isso, eu gostaria que você entendesse comigo aqui, principalmente quando lá mais adiante nós vamos falar sobre a relevância dessa força, tá bom? Então, a pessoa que tem essa força presente no seu dia a dia, né? Normalmente ela não se acovarda diante de qualquer medo, né? Raramente ela dá as costas às ameaças, desafios, dificuldades da vida ou até mesmo a dor. Essa pessoa que tem essa força, ela age de acordo principalmente com as convicções que ela acha importante para ela. Ela é uma pessoa corajosa também, que inclui principalmente a ousadia física, mas não esquecendo também que essa ousadia ela não se limita apenas à ousadia física, mas ela envolve também uma dimensão emocional. Isso requer, meninas, um enfrentamento direto das próprias limitações e problemas. Ou seja, eu quero dizer aqui para vocês que a pessoa que exerce essa força, tanto no sentido físico e também no sentido emocional, ela enfrenta, sim,
suas dificuldades e limitações, com um potencial que muitas vezes outras pessoas desconhecem. Falamos que é natural todo mundo ter medo, né? Todo mundo, por uma ameaça, se sentir, de certa forma, incomodado, receoso, e mesmo assim, a pessoa que exerce essa força, ela consegue seguir em frente, ela consegue fazer com que os desafios venham ser superados, e assim em diante, essa pessoa, ela tem uma coragem que nós podemos assim falar, que é uma coragem que desenvolve o sentido dela sentir a disposição de enfrentar corajosamente até o que já passou e falar sobre isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que, por exemplo, tem pessoas que têm vergonha, que ficam, de certa forma, incomodadas de falar suas dificuldades, de falar o que ela teve de receio para enfrentar tal situação, e a pessoa que tem essa força, ela enfrenta não só o sentido presente, mas ela enfrenta também o que passou pela vida dela, na disposição dela enfrentar corajosamente posterior o que está para vir. Então, não é vergonhoso a gente, de certa forma, falar das nossas dificuldades e também dos nossos medos, seja eles quais foram. Diante disso, essa pessoa, essa coragem que ela enfrenta, essa disposição, podemos dizer assim, faz com que ela venha entender, principalmente, e vivenciar os benefícios que essa força ela provoca nessa pessoa. Então, para nós mulheres, é bastante encorajador como essa força nos coloca, de certa forma, à frente de determinadas pessoas que não utilizam essa força. E vamos aqui já falar sobre os benefícios que essa força causa, que é a força da bravura. Então, a bravura, ela reduz a ansiedade, que na sua vez aumenta a capacidade de tolerar situações ambíguas, né? É justamente isso que eu falei. Essa força ajuda as pessoas a tolerar a vulnerabilidade, que faz parte do crescimento humano, reforçando mais uma vez o que eu falei anterior, de que assim, é natural, é normal, nós temos que ter uma tolerância melhor para as suas vulnerabilidades, seja elas físicas, seja elas emocionais, de você entender um pouco mais os teus limites e como você pode enfrentá-los, utilizando essa força da bravura. Essa força ajuda a quebrar círculos predominantes de abusos e de injustiça. Com certeza, porque vocês há de concordar comigo, né, que pessoas que não utilizam essa força, na maioria das vezes, elas se submetem a injustiças, elas se submetem muitas vezes a abusos, tanto físico e tanto emocional. Então, a pessoa que exerce essa força, ela tem principalmente essa atitude predominante de não se acovardar, de não se submeter a nenhum tipo de abuso ou injustiça. Ela consegue, principalmente com as suas vulnerabilidades, com os seus medos, com os seus receios, mas ela consegue ultrapassá-los, no sentido de que é bem presente para essa pessoa a força, claro, que percebemos o quanto uma força, quando ela está ativada, ela também tem um benefício de trazer a outra força junto. E assim a gente fortalece muito mais o nosso potencial. Eu quero dizer que você utilizando essa força, possivelmente você vai trazer a atitude da resiliência mais presente em tua vida. E isso significa que você vai ter uma força bem mais presente e consistente. Aqui eu quero também trazer para vocês algumas mulheres que
podemos assim dizer que são ainda hoje consideradas mulheres inspiradoras de força, que é a força da bravura. Mulheres que até hoje estão com seus nomes nas histórias, que não foram e não vão ser esquecidas pelas suas lutas, pela sua dedicação, pela sua bravura, pela sua coragem. E uma delas eu quero aqui destacar é a Joana d'Arc, que é a francesa heroína, né, da Guerra dos 100 Anos. Ela foi bravamente corajosa, Joana d'Arc, né, enfrentou todos os desafios e ficou conhecida por ser uma das grandes heroínas da sua época. Outra mulher que eu considero bastante inspiradora para nós é a Anita Garibaldi, companheira do revolucionário Giuseppe Garibaldi, né? Conhecida também como heroína dos dois mundos. Hoje, até ela é considerada uma das mulheres mais fortes, mais corajosas de toda a história. Outra mulher que eu gostaria que também você atentasse para a sua história é a Maria da Penha, que lutou, né, para que o seu agressor viesse a ser condenado. Foi líder de movimentos em defesa dos nossos direitos das mulheres. E até hoje nós temos essa lei Maria da Penha que nos protege contra as agressões, né, de algumas atitudes covardes que acontecem, infelizmente, ainda pelo nosso Brasil. E outra também heroína que eu considero bastante inspiradora dessa força é a Chiquinha Gonzaga. A Chiquinha foi uma revolucionária, eu acredito também. Na sua época, uma mulher ser compositora, ser pianista, maestrina, uma mulher considerada bastante habilidosa, inteligente, capaz, mas antes de tudo ela foi corajosa. Ela exerceu muito bem essa força da bravura. Então, assim eu quero finalizar para você trazendo a importância do que todas essas mulheres têm para nós até hoje e também reforçando para você os benefícios que essa força nos traz, aonde ela pode nos colocar, em que patamar essa força nos coloca, consequentemente em um destaque no meio da sociedade, no meio onde estamos inseridas. Essa força ela nos representa como algo que podemos dizer que somos consideradas mulheres do sexo frágil, mas ao mesmo tempo somos mulheres consideradas pela história e até hoje nas lutas de mulheres fortes, de mulheres bravas que lutaram e até hoje nós estamos lutando. E aqui eu quero trazer para você que você seja inspiradora dessas mulheres, das suas atitudes, que você venha ser inspirada por essas mulheres. Existem outras e outras, mas eu quis colocar aqui apenas o destaque dessas 4 mulheres, que eu acredito que ela vai nos representa muito bem até o momento. Então, meninas, o nosso canal ele está dessa forma, tá? Direcionado para o nosso público, com algumas informações e conteúdos que vai nos levar, que é o meu objetivo maior, é trazer para nós mulheres o nosso fortalecimento feminino, é entender a nossa força, é saber como exercer a nossa força no nosso dia a dia e principalmente praticar essa força. Com a prática nós vamos conseguir entender o valor dessa força e tanto outras que eu vou aqui trazer para nós. Estamos apenas começando. Então, convido a você a me seguir até nas outras redes sociais, que você vai entender um pouco mais do meu trabalho. Eu quis, trazer em primeira mão essa força, que é a força da bravura, para que você entenda um pouco da história dessas mulheres e que também você se coloque em alguma situação que você possa dizer: eu tenho vulnerabilidade, alguns momentos elas vão ser mais presentes, mas
eu tenho forças, que essas forças vão me levar a superar essas vulnerabilidades, a esses meus medos, para que eles não venham te paralisar. Eu particularmente falo dessa força com muito orgulho, que ela me representa muito bem, que é a força da bravura, me considerando uma mulher que exerço essa força, uma mulher que estou lutando e luto todos os dias pelos meus ideais, e convido a você a vir nesse canal, a dividir comigo tua experiência, a dividir comigo as tuas dores e crescermos juntas. Esse é o nosso grande objetivo. Então, muito obrigada por ficar até aqui. Se inscreve no canal que vamos ter novidades e principalmente vamos crescer juntas. Ok, meninas? Então, até o próximo vídeo.